Bora lá, pessoal, muito bom dia a todos. Max Braga por aqui. Hoje, dia 1/6 de 2026. Chegamos à metade do ano já. Passa muito rápido. E eu estou aqui então para fazer mais um Morning Call e trazer mais informações para o começo do seu dia aqui no mercado financeiro. Vamos lá então. Vamos direto para os dados. Em relação ao Brasil, os dados de PIB, entre outras coisas, que ficamos de recebê-los na semana passada, né? O PIB, então, no primeiro trimestre, cresceu 1,1%, ficou levemente ali acima da projeção, que era de 1%, enquanto a variação anual ficou em 1,8%, tá? Pela ótica aí da oferta, o resultado foi sustentado por agropecuária, basicamente, indústria e serviços. Tá? Os destaques também ficaram para a recuperação, de alguma forma, da formação de capital bruto na margem, né, no mês, mas ainda com uma leitura de desaceleração. Tá? Outra coisa, no campo fiscal, né, dado importante, muito importante, na verdade, trouxeram uma melhora pontual ali, tivemos um superávit, então, primário de 24,62 bilhões de dólares, revertendo o déficit muito expressivo que foi em março, mas o resultado nominal também apresentou uma melhora ali relevante, né? O déficit então ficou em 60,14 bilhões no mês, é isso mesmo, 60 bilhões de dólares de déficit, mas em março tinha ficado 199 bilhões de déficit, então melhorou. Né? Apesar então da dívida, apesar disso, então no caso, a dívida bruta do governo ultrapassou 80% do PIB. Tá? 80,4% do PIB é a dívida bruta do governo, então mantém aí a trajetória de alta e reforça que sim, que esse é o maior problema hoje do nosso país, assim por se dizer, excesso de gastos, que compromete a trajetória fiscal e acaba por atrapalhar bastante. Em ano de eleição, duvido muito que esses números caiam. Tá? Bom, e isso tem resultados, né? Na semana passada, então, a última sessão em Ibovespa encerrou em alta de 0,7, de alta não, encerrou em queda, perdão. Voltando aqui, tá? Então, a consequência foi que o Ibovespa encerrou em queda de 0,73% de porcentagem, né? 0,73% de queda aos 173.787 pontos. Em contrapartida, né, o mundo inteiro, algumas bolsas bateram recordes, outras ficaram mais mistos. Por exemplo, o tom foi muito mais construtivo na sexta nos mercados norte-americanos. Dow Jones avançou 0,72, S&P e Nasdaq subiram 0,22 e 0,20 respectivamente, renovando máximas inclusive, tá? Então a gente tem ainda para essa segunda-feira a agenda econômica, a taxa de desemprego na zona do euro, além do PMI industrial e global do Brasil às 10 horas da manhã, ok? O PMI industrial dos Estados Unidos às 10h45. E tem também, essa semana tem também payroll lá nos Estados Unidos, dados importantes, tá? Vou passar aqui rapidinho só para vocês verem que a bolsa, como foi o dia da bolsa, né? Só para a gente não perder o costume aqui, mas sim, né? Logo na abertura ali, fomos arrastados logo para baixo, ensaiou-se uma reação, mas não foi o suficiente, a bolsa chegou a rodar nos 172 mil pontos, e aí depois até ganhou um pouquinho de tração, mas não teve força para subir. Esses são os resultados, as maiores altas e as maiores baixas, tá bom? Voltando aqui para mim então, vamos ao dia de hoje, né? Como que estão os mercados depois de notícias aí em relação ao conflito, né, no Oriente Médio. Então os índices operam em alta nos Estados Unidos nessa segunda-feira, impulsionados pelo setor de tecnologia, inteligência artificial. O otimismo segue ali com o setor de tecnologia. Parece que a bolha não cansa de crescer e não quer estourar, né? Então o apetite de risco
dos investidores está ofuscando os preços do petróleo e as preocupações geopolíticas, tá? Agora, o presidente americano, o Donald Trump, pediu calma em relação ao acordo com o Irã, afirmando que tudo se resolverá bem. O Irã declarou que os ataques de Israel ao Líbano estavam impedindo a assinatura de um acordo com os Estados Unidos. Enfim, Trump também afirmou que convocaria os seus assessores para tomar uma decisão final sobre os próximos passos, mas reitera que o Irã não poderá ter uma arma nuclear, não poderá obter jamais uma arma nuclear. E isso a gente sabe que é o que está atravancando as coisas ali, tá? Além de pedir também a liberação imediata, a reabertura imediata lá do Estreito de Hormuz, que o Irã também quer controlar a partir de agora, né? Bom, enfim, é isso. As ações americanas em maio fecharam em alta, os três principais índices de lá registraram ganhos sólidos, foi o que eu acabei de falar aqui, que o Brasil não acompanhou. Tá? Só para ter uma ideia, o S&P subiu cerca de 5% no mês, Dow Jones avançou quase 3% e a Nasdaq liderou as altas com mais de 8%. Então essa semana ainda temos aí o payroll, tem uma série de relatórios, o ADP também, que vem por aí e os investidores de olho. Os números, S&P 0,19, Dow Jones 0,16, Nasdaq 0,25, todos no terreno positivo, tá bom? Os mercados lá na Europa operam sem uma direção única, os investidores estão avaliando todas essas notícias em relação ao cessar-fogo, né, ao frágil cessar-fogo, né, e também uma possível oferta ali da companhia aérea britânica EasyJet, então tem ali um componente de uma grande companhia aérea também que mexe nos mercados, com certeza, né? E também tem os dados econômicos a serem divulgados por lá, o índice de gerente de compras, os PMIs do setor manufatureiro do Reino Unido, Alemanha e União Europeia, então esses números também são importantes para a direção das bolsas e dos investimentos. Então vamos lá, estoque 600 menos 0,21, Alemanha mais 0,13, Reino Unido 0,24 também negativo, França 0,05 positivo e Itália 0,02, quase no 0 a 0, mas com um sinal negativo, tá bom? Na Ásia os mercados fecharam de forma mista também, né? Os índices da Coreia do Sul atingindo mais recordes, né? Desempenho, contrariando o desempenho aí das bolsas da região. E os investidores, no geral, também avaliando as questões do acordo entre Irã e Estados Unidos. Fato. Xangai, menos 0,27, Japão 0,91 positivo, Hong Kong 0,95 positivo também, Índia 0,37 e Austrália 0,03, ambas no terreno negativo, tá? Para finalizar aqui as commodities, a gente dá uma passadinha também em outros indicadores. Os preços do petróleo sobem 3% à medida que Israel, prestem atenção, não é os Estados Unidos, amplia a sua ofensiva no Líbano. Né? E isso renova, então, as preocupações de que o confronto com o Hezbollah, que é um grupo apoiado pelo Irã, possam ameaçar o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Né? Então, essa é a principal preocupação nesse momento em relação aos confrontos. Tá? O minério de ferro também fecha em baixa, as ações... A commodity, né, no caso, está pressionada pelos embarques globais de minério de ferro, muita demanda, então o preço fica em queda. Petróleo Brent, então, mais, né, positivo, 3,46% de alta aos 94 dólares e 29 centavos o barril. Minério de ferro, sim, esse 0,19 de queda lá no porto de Dalian, tá? Para fechar aqui, então, o Bitcoin 1,63 de queda no dia de hoje também, agora no começo da manhã, aos 72.746 dólares a unidade.
O dólar, né, ali acima ainda dos R$ 5, 5,03 o último fechamento, ele está agora nesse patamar. O índice do dólar DXY tem uma leve tendência na abertura de se valorizar, o dólar se apreciar, né? O DXY está 0,16% de alta nesse momento. E o EWZ, que é a bolsa do Brasil, negociada lá nos Estados Unidos, fechou, né, na última cotação em 0,55% de queda, o que pode sinalizar uma abertura negativa para o dia de hoje. Legal, pessoal? É isso aí, então, mais uma semana. Claro, né? Deixo sempre aqui o pedido do like, da inscrição, etc. Claro, eu preciso de você para que esse canal cresça. Mas não, esse canal não vai terminar porque ele foi criado para os meus clientes, para receberem notícias, né, em forma de vídeo também. Eu envio por texto, eu envio por áudio, enfim. E o canal do YouTube foi um pedido de uma querida cliente minha que me falou: poxa, mas se você fizesse algum vídeo e tal, não sei o quê. Eu fui fazendo alguma coisinha mais interna e agora se transformou aqui no canal. Você está convidado para ficar conosco, tá bom? Fico por aqui então, bons negócios, nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um abraço, tchau.